Bom dia a todos, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, soberano do universo, o Senhor que criou todas as coisas e que vela sobre todas as coisas e que mantém todas as coisas e que sabe tudo o que está revelado e o escondido, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor prometeu estar conosco, nunca nos deixar, só realmente com a sua proteção, com os seus anjos, esse exército que tem todo o poder. Nós agradecemos, Pai, por sermos seus filhos e por estarmos a viver nesta altura. O Senhor nos escolheu como instrumentos nas suas mãos para salvar. Como dizia aquela história verídica daquele jovem que esteve na guerra e foi para a guerra somente para salvar mais um, com o Senhor salvar mais um. E ele dizia, já salvamos mais um, salvamos mais um. E é este o nosso objetivo. O Senhor nos colocou aqui para sermos instrumentos nas suas mãos. Instrumentos de paz, instrumentos de cura. Ó Pai, precisamos do seu Espírito. Aquele Espírito reconciliador que ama de coração e que se compadece daqueles que estão escravizados. Escravizados pelos vícios, mas escravizados também por ideias erradas, por um espírito de revolta, de vingança, pela dureza de coração. O Senhor Jesus se compadecia da dureza do coração deles. É esse espírito que nós queremos, Pai. Ensina-nos a amar como Jesus amou e a ter a percepção de quando nos aproximamos das forças do mal. Conceda-nos, Senhor, o seu bom espírito. Precisamos dele mais do que nunca. E que nós sejamos aqueles através dos quais o Senhor defende e protege as nossas famílias. Cuide dos doentes. Há muitos doentes, Pai. Há muitas pessoas que estão sofrendo coisas horríveis. Ó Pai, pelo amor do seu nome, tenha compaixão do seu povo. Tenha compaixão das crianças, dos jovens que estão iludidos e que estão iludidos muitas vezes assistindo a jogos de futebol e acabam por participar daqueles sacrifícios também. Ó Pai, dê-nos o seu espírito, Pai, liberta aqueles que estão agarrados a prazeres, ao apetite, por exemplo, e não conseguem vencer o apetite. Pai, pelo amor do seu nome, cuide das nossas crianças, cuide dos nossos filhos, Pai, por favor, os nossos filhos, os nossos netos. Pai, não permita que o inimigo os leve, ele é cruel. Ele está intensificando 10 vezes mais o seu poder. Mas o Senhor é maior do que tudo. Louvado seja o seu nome. Mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com o mundo. O Senhor diz que nós veremos 10.000 caindo ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos protegem. Passaremos provavelmente pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Dê-nos o seu Espírito, Pai. Precisamos do seu Espírito e a proteção dos seus anjos. Dirija este grupo, dirija as vidas daqueles que estão aqui e daqueles que vão ouvir mais tarde. E que a sua paz invada o nosso coração. Permaneçamos firmes e fiéis no meio da tempestade, tal e qual como Jesus naquele barquinho na tempestade, porque o Senhor está conosco. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém quiser dizer alguma coisa, já sabem que estão à vontade. Hein? Não sou só eu a falar. Vamos continuar o estudo do livro Oração. Estamos no capítulo 10, Razões para Orar.
Esclarece a mente sobre o que é a verdade. Portanto, razões para orar, esclarece a mente sobre o que é a verdade. Por que será que não recebemos mais daquele que é a fonte de luz e de poder? Porque esperamos muito pouco. Perdeu Deus o seu amor pelo homem? Não está o seu amor ainda a fluir em direção à terra? Será que ele perdeu o seu desejo de se mostrar forte em favor do seu povo? Cristo dar-nos-á a vitória no conflito. Glória a Deus. Quem pode duvidar disto, quando sabemos que ele pôs de lado a sua veste real e a sua coroa real e veio a este mundo vestido com a humanidade para que possa ser o substituto e o penhor do homem? Quem pode duvidar disto? Muito bonita esta frase. É um mistério que o próprio Deus tenha vindo fazer-se homem. Não valorizamos como deveríamos o poder e a eficácia da oração. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus deseja que possamos ir a Ele em oração, para que possa esclarecer a nossa mente. Isto é muito importante. Nossa mente precisa de ser esclarecida. Só Ele pode dar uma clara concepção da verdade. Só Ele pode suavizar e dominar o coração. Ele pode avivar o entendimento para que este separe a verdade do erro. Pode firmar a mente hesitante e dar-lhe conhecimento e uma fé que suporte o teste. Orem, pois, orem sem cessar. O Senhor que ouviu a oração de Daniel ouvirá as vossas orações se aproximarem dele, como fez Daniel. Algum comentário? Familiariza-nos com o Pai. Portanto, outra razão para orarmos. Não é verdade? Portanto, já vimos aqui que uma das razões é que esclarece a mente sobre o que é verdade. Outra é familiariza-nos com o Pai. Ou conhecemos Deus como deveríamos? Que conforto, que alegria deveríamos ter se aprendêssemos diariamente as lições que Ele deseja que aprendamos. Devemos conhecê-lo através de um conhecimento por experiência. Será proveitoso para nós passarmos mais tempo em oração secreta, em nos familiarizarmos pessoalmente com o nosso Pai Celeste. Outra razão, une-nos uns aos outros e a Deus. A oração une-nos uns aos outros e a Deus. A oração põe Jesus ao nosso lado e dá à alma enfraquecida e perplexa nova força para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. Outra razão, capacita-nos para resistirmos à tentação. Por que razão deveriam os filhos e as filhas de Deus ser relutantes em orar, quando a oração é a chave na mão da fé que permite abrir o armazém do céu, onde estão entesourados os recursos ilimitados da onipotência? Sem oração incessante e vigilância diligente, estamos em risco de nos tornarmos descuidados e de nos desviarmos do caminho reto. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não possamos, através de súplica e fé fervorosas, obter graça e poder para resistir à tentação. Cristo é a nossa única esperança. Venham a Deus em nome daquele que deu a sua vida
pela vida do mundo. Confiem na eficácia do seu sacrifício. Mostrem que o seu amor e a sua alegria estão na vossa alma e que por causa disto a vossa alegria é plena. A vossa força está em Deus. Orem muito. A oração é a vida da alma. A oração da fé é a arma com a qual podemos resistir com sucesso a cada ataque do inimigo. Engraçado, isto é de mensagens escolhidas, portanto, podemos confirmar isto. Outra razão. Prepara-nos para sermos membros na Igreja do Céu. Para a alma humilde e crente. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Então vamos continuar. Para a alma humilde e crente, a casa de Deus na terra é o portão do céu. O hino de louvor, a oração, as palavras pronunciadas pelos representantes de Cristo são os instrumentos indicados por Deus para preparar um povo para a Igreja do Céu, para a adoração mais elevada na qual não pode entrar nada que profane. Outra razão, reforça as nossas convicções. As nossas convicções necessitam de ser diariamente reforçadas por oração humilde, sincera e pela leitura da palavra. Embora cada um de nós tenha a sua individualidade, embora cada um de nós deva manter firmemente as suas convicções, devemos possuí-las como verdade de Deus e na força que Deus comunica. Se não o fizermos, elas ser-nos-ão tiradas. Repete. Outra razão. As nossas convicções necessitam de ser diariamente reforçadas por oração humilde e sincera e pela leitura da palavra. Embora cada um de nós tenha a sua individualidade, embora cada um de nós deva manter firmemente as suas convicções, devemos possuí-las como verdade de Deus e na força que Deus comunica. Se não o fizermos, elas, as convicções, ser-nos-ão tiradas. Outra razão, supre as necessidades temporais. Cada promessa contida na palavra de Deus oferece-nos assunto de oração, apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que necessitemos, é nosso privilégio reclamá-la por meio de Jesus. Irmãos, se quando Jesus subiu ao céu, disse que deixaria outra pessoa, se isso fosse verdade, não acham que deveria ser em nome dessa pessoa que nós deveríamos reclamar? Mas aqui diz que não. Seja qual for a bênção espiritual que necessitemos, é nosso privilégio reclamá-la por meio de quem? De Jesus. Se há um só Deus e um só mediador, por que pedir para outro? Exatamente. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Muito importante isto. Podemos dizer ao Senhor, com a singeleza de uma criança, exatamente aquilo de que necessitamos. Podemos apresentar-lhe os nossos assuntos temporais, pedindo-lhe pão e roupa, assim como o pão da vida e a veste da justiça de Cristo. Nosso Pai Celeste, o vosso Pai Celeste, sabe que tem necessidade de todas estas coisas e são convidados a pedir-lhes. É através do nome de Jesus que se recebe todo o favor. Não há outro. Deus honrará esse nome e suprirá as vossas necessidades dos tesouros da sua liberalidade.
Cada alma tem o privilégio de declarar ao Senhor as suas necessidades especiais e de oferecer os seus agradecimentos individuais pelas bênçãos que recebe cada dia. Outra razão, oitava, não fornece nova informação a Deus. Orar não fornece nova informação a Deus. A oração não é compreendida como deveria ser. As nossas orações não se destinam a informar Deus sobre algo que Ele não sabe. O Senhor está familiarizado com os segredos de cada alma. As nossas orações não têm que ser longas e em voz alta. Deus lê os pensamentos ocultos. Podem orar em segredo e aquele que vê em segredo ouvirá e recompensar-nos-á publicamente. Outra razão. Suprimentos diários de graça. Aqueles que, no Pentecostes, receberam poder do alto, não foram por isso libertos de tentação e provação posteriores. Ao testemunharem em favor da verdade e da justiça, foram repetidamente atacados pelo inimigo de toda a verdade que procurou roubar-lhes a sua experiência cristã. Foram forçados a lutar com todas as capacidades que Deus lhes tinha dado para chegarem à medida da estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Oravam diariamente por novos suprimentos de graça para que pudessem alcançar um nível cada vez mais alto em direção à perfeição. Sob a ação do Espírito do Santo, mesmo o mais fraco, ao exercer fé em Deus, aprendeu a aperfeiçoar as capacidades que lhe foram confiadas e a tornar-se santificado, refinado e enobrecido. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito do Santo, nós somos transformados em outras pessoas. Como Saul, que foi transformado em outro homem, quando veio sobre eles o Espírito do Santo. Lembram-se? É isto que eu anseio, digo-vos, eu anseio por isso. Anseio por esse derramamento do Espírito Santo. Eu acredito, Belinha, que Deus vai fazer num determinado momento. Quando eu não sei, mas ele vai fazer. E não vai ser uma pessoa só. Tenho certeza Não, que ele vai fazer sobre a igreja. sim, é. Ao se submeterem humildemente à influência modeladora do Espírito Santo, receberam da plenitude da divindade e foram moldados à semelhança do divino. Não se tornaram divinos, mas foram moldados à semelhança divina. É aí que entra a promessa de Jesus que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu, Isto tava, tem a... eu Sim, estou diz. estudando sobre os 222 questões sobre o Espírito Santo maravilhoso. Sobre Nossa, a Trindade. falando. E eu creio assim, ó, quando o Espírito do Pai, do Filho, né, estar sobre todos, a entender toda a verdade, aí as pessoas aceitando, aí que elas vão ter o poder, porque elas também vão falar convictas, né? E aqueles que Sim, não aceitar, pronto, já está decidido o destino também dela. Aí exato. será reprimido, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e se elas não reconhecer, sabe, irmãos, é quando a pessoa começa a rejeitar o Espírito Santo, a verdade, eu creio, começa a surgir, aí que o inimigo atua na vida delas. Uhum. Ok. Eu acho que foi a irmã Ana Maria que colocou essas 222 razões, não foi? Foi a irmã Ana Maria que colocou no grupo. Foi, eu coloquei.
Irmã Ok, Belinha. E eu enviei sim. para você, né, meu currículo. Aí ele enviou para mim um estudo completo contra tudo aquilo que eu disse, né? Depois até eu envio lá para você. Como que é tudo contexto bíblicos e espírito de profecias. E eu penso comigo assim, se a gente não estiver firmados na verdade, acaba vacilando, porque a própria Bíblia, bom, nós sabemos que na Bíblia tem para espiritismo, né? Quando Saul foi consultar aquela vidente, então tem tudo isso, tem para tudo. E é o Espírito de Cristo que nos revela a verdade. Oh, irmã Ana Maria, eu não entendi. Logo no início, a irmã disse que tinha falado com quem? Não percebi. Eu disse que eu enviei para você, enviei para um tantos membros da minha família, enviei para o meu filho caçula, e ele Uhum, enviou para mim um estudo completo sobre a Trindade da forma deles. E eu não li as passagens, mas eu sei que muitas das passagens é porque eles lêem e não entendem, a gente sabe uhum, disso. Não quer dizer o que eles estão dizendo, porque na uhum, verdade a pessoa tem que desaprender para uhum, aprender. Senão fica uhum, só naquilo. E se uhum. nós não estivermos dispostos a conhecer a verdade, não tem como. Sim, ok, obrigada. Então, outra razão, Belinha, sim, Lira, Belinha, eu vi que tem esse livro, As 222 questões. Tem esse sim. livro no sebo para vender. Uau, E Lira, Ai, é, eu também quero. eu só não sei fazer isso. Daí eu pedi para a Inês para ver se a Inês consegue comprar para nós. ótimo, 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 muito bom, Porque muito eu bom. comecei a copiar, sabe? Só que Sim, são 222. Eu digo, eu não vou pois, ter condições de fazer isso aí. pois claro Aí que eu não. vi, aí eu fui pesquisar e tem o livro. Não tem em PDF, ele não tem em PDF, mas tem o livro à venda. E eu pesquisei no sebo, na virtual ali, e tem. Ok, a Inês compra, ela já fez isso. É, Manda para nós, Ótimo. às vezes a gente pode pedir direto deles. Manda no grupo. é na estante virtual, Vanir. Tá. Manda no grupo lá e a gente já entra lá e já compra. Quanto que é? Tá entre 15 e 30 reais. Isso não é dinheiro. Não. Barato. Mas Ok, manda vamos lá. já ser mais fácil já. É que eu tô no trabalho, aí eu já entro rápido, já compro. Tá, Ok, eu vamos boto então lá. avançar, que é para terminarmos este capítulo. Outra razão, sabedoria suprida. Devemos buscar a sabedoria do alto para que possamos resistir neste tempo de erro e de engano. É verdade, precisamos pedir sabedoria, sabedoria. Orem o mais fervorosamente que puderem para obterem uma compreensão dos tempos em que vivemos, para obterem uma concepção mais plena do seu propósito e para obterem uma eficácia cada vez maior na salvação de almas. 3 motivos: obter uma compreensão dos tempos, uma concepção mais plena do propósito de Deus e obtermos uma eficácia a salvar almas. 11. Dado batismo do Espírito Santo. Os mensageiros fiéis de Deus devem levar avante o trabalho de Deus segundo o modo designado por Ele. Devem pôr-se em ligação estreita com o grande mestre para que possam ser diariamente ensinados por Deus. Devem lutar com Deus em oração fervorosa, pedindo o batismo do Espírito Santo para que possam ir ao encontro das necessidades de um mundo que perece em pecado. Isto aqui é importante, atenção, hein? Lutar com Deus, pedindo o batismo, para quê?
Para que é que nós queremos o Espírito Santo? Isto é importante. Já tenho feito esta pergunta a algumas pessoas. Estão orando, fazendo vigílias e não sei o quê, pedindo o batismo do Espírito Santo. Mas a pergunta é, para que é que as pessoas querem o Espírito Santo? Para quê? O certo é pedir o dom do Espírito Santo, né? E o dom nós Sim, temos que... Mas qual dom também, né? O que nós quer o exatamente. dom? Eu Uhum, estava lendo Atos dos Apóstolos. Lá fala de que o Espírito Santo é o dom. Depois lá fala que é o Espírito de Cristo e também fala o Espírito de Deus. uhum. Exatamente. Mas para que é que nós o queremos? Deve ser para isto, para glorificar o seu nome e para salvar almas. Todo o poder é prometido àqueles que avançam pela fé para proclamar o Evangelho eterno. Todo o poder é prometido a quem está sentadinho em casa a estudar a Bíblia. Isso? Não. Àqueles que avançam pela fé para proclamar o Evangelho eterno. Quando os servos de Deus levarem ao mundo uma mensagem viva, vinda do trono da glória, a luz da verdade brilhará como uma lâmpada que arde, alcançando todas as partes do mundo. Quando os servos de Deus levarem ao mundo uma mensagem viva. Assim as trevas do erro e da descrença serão afastadas da mente dos honestos de coração em todas as terras que estão agora em busca de Deus, se porventura tateando pudessem achar. Isto é muito importante. Quando isto acontecer, irmãos, e para que isto aconteça, nós precisamos desse poder. E é interessante o que está agora aqui. Quando isto acontecer, as trevas do erro da descrença, serão afastadas da mente dos honestos de coração em todas as terras que estão agora em busca de Deus. Isto é muito importante. Os irmãos estão a ver aqui a importância disto? Outra razão, supridas as necessidades de hoje, a verdade de Deus recebida no coração é capaz de tornar sábio para a salvação, de o tornar sábio para a salvação. Crendo e obedecendo-lhe, receberão graça suficiente para os deveres e para as provações de hoje. Não necessitam de graça para amanhã. Deveriam sentir que só têm de tratar do dia de hoje. Vençam hoje. Neguem o eu hoje. Vigiem e orem hoje. Obtenham vitórias em Deus hoje. Uhum. Hoje é a única coisa que nós temos. Não é verdade? O amanhã não nos pertence. Exatamente. Mas às vezes ouvimos orações a pedir para toda a vida. Outra razão, cuidadas as necessidades da obra de Deus. Os vários interesses da causa fornecem-nos alimento para reflexão e inspiração para as nossas orações. Outra razão, as orações atendidas são causa de louvor e gratidão. No segundo capítulo de 1 de Samuel, está registada a oração de uma mulher consagrada que serviu e glorificou a Deus. Ela orou: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha e rocha nenhuma há como nosso Deus. Quem fez esta oração?
Diz que está no capítulo 2 de 1 de Samuel. Foi Ana? Hum, acho que não. Ah, talvez sim. Eu acho que foi Ana. É, é isso. O Cântico de Ana. É. A oferta de gratidão de Ana está aqui. Pela resposta à sua oração é uma lição para aqueles que hoje recebem respostas aos seus pedidos. Será que não negligenciamos devolver louvor e ação de graças pela sua bondade? Que pergunta. Será que não negligenciamos devolver louvor e ação de graças a Deus pela sua bondade? Davi declara: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. A bondade de Deus em ouvir e em responder à oração coloca-nos sob a grande responsabilidade de expressarmos a nossa gratidão pelos favores que nos foram concedidos. Olhem aqui. Temos uma grande responsabilidade, irmãos, de expressarmos a nossa gratidão pelos favores que nos foram concedidos. Deveríamos louvar Deus muito mais do que fazemos. As bênçãos recebidas em resposta à oração deveriam ser prontamente reconhecidas. O registro dessas bênçãos deveria ser colocado no nosso diário, para que quando manusearmos esse livro, nos lembremos da bondade do Senhor e louvemos o seu santo nome. Outra razão, o nosso caráter. Como? Eu acho interessante, Belinha, outro dia eu estava ouvindo um vídeo sobre Wesley, né? Ele tinha o hábito de anotar tudo. Anotar, sabe, os livramentos que Deus deu a ele, as respostas de orações sobre pecados, né, vencidos. Então, eu achei interessante como que ele... E depois que ele morreu, alguém pegou esses registros e ficou assim, perplexo em saber que um homem de Deus tinha pecados, né, escondidos, mas que foram vencidos. Ele anotava tudo. Achei interessante. É verdade. O nosso caráter pode ser transformado. A mudança de que necessitamos é uma mudança de coração e só pode ser obtida buscando-se a bênção de Deus individualmente, pleiteando com Ele pelo seu poder, orando fervorosamente para que a sua graça possa vir sobre nós, para que o nosso caráter possa ser transformado. É isto que eu acho e é isto que eu anseio. Eu já percebi, realmente ninguém entra lá com o coração como nós temos. Ele precisa ser transformado, mas essa transformação, todos nós sabemos, mas essa transformação só pode acontecer pela atuação de Deus. E isso só pode acontecer pela nossa oração, pelo nosso clamor a Deus. Não é? Já falámos aqui sobre isso. Esta é a mudança de que necessitamos hoje. E para a atingirmos, deveríamos exercer uma energia perseverante e manifestar sinceridade de coração. Devemos perguntar com verdadeira sinceridade: o que devo fazer para ser salvo? Devemos saber que passos estamos a dar em direção ao céu. Muito importante isto é de mensagens escolhidas. E por último, outra razão, expandida a nossa compreensão da palavra de Deus. Nenhum homem está seguro por um dia ou por uma hora sem oração. Deveríamos especialmente pedir ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Nela são revelados os enganos do tentador e os meios pelos quais eles podem ser resistidos, os enganos, com sucesso. Satanás é um especialista em citar as Escrituras, colocando a sua própria interpretação nas passagens bíblicas, mediante a qual espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade e coração. Humildade de coração.
nunca perdendo de vista a nossa dependência de Deus. Enquanto devemos guardar-nos constantemente contra as artimanhas de Satanás, devemos continuamente orar com fé. Não nos induzas à tentação. Eu não gosto não gosto desta tradução. Gosto daquela, não nos deixes cair em tentação, porque Deus não nos induz à tentação. Deus não nos induz. A Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Só o Espírito Santo pode levar-nos a sentir a importância das coisas que são fáceis de serem compreendidas ou impedir-nos de torcer as verdades de difícil compreensão. É função dos anjos celestiais preparar o coração para compreender a palavra de Deus, para que sejamos encantados pela sua beleza, admoestados pelos seus avisos ou animados e fortalecidos pelas suas promessas. Deveríamos fazer nossa a petição do salmista. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. As tentações parecem frequentemente irresistíveis, porque, devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, o tentado não consegue recordar-se prontamente das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas da Escritura. Mas os anjos estão ao redor daqueles que estão dispostos a ser ensinados nas coisas divinas. E nos momentos de grande necessidade, eles recordar-se-ão justamente das verdades que são necessárias. Assim, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, 19. Como é que ele vai fazer isto? Como é que o Espírito, não é? Como é que o Espírito do Senhor vai arvorar contra Satanás a sua bandeira? Como? Trazendo a palavra, né, na nossa mente. Exatamente, trazendo as promessas à nossa mente, exatamente. À nossa mente, cá está a mente de Deus, que é o Espírito de Deus, trazendo ao nosso espírito, que é a nossa mente, as passagens, as promessas que precisamos para enfrentar Satanás. Estão a ver aqui? Diz a Denis. Quando Jesus diz que ele é a porta, se ele é a porta, ele tem que ser a nossa porta também, a porta de entrada, que é os pensamentos, e a porta de saída, que é a nossa verbalização, a nossa fala. Nossa boca. Então, exatamente, se eu tivesse a convicção e orar para que que Jesus seja a minha porta, ele vai ser, e ele vai, vamos dizer assim, preservar os meus pensamentos, os meus sentimentos em Deus. Já tive muitas experiências nisso. Exatamente. Linguagem é muito importante, irmãos. Quando nós lemos as coisas, nós temos que as compreender, não é porque elas estão escritas numa linguagem, como é que é dizer, simplificada, não é resumida. E vejam que é exatamente o contexto. Também espiritual. Exatamente. Eu vou só repetir. Isto está no grande conflito. Para ficar bem marcado. As tentações parecem frequentemente irresistíveis devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia. Portanto, as tentações parecem frequentemente irresistíveis devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia. Falta-me o porque. Portanto, as tentações parecem frequentemente irresistíveis porque, devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, o tentado, aquela pessoa que está a ser tentada, não consegue recordar-se prontamente das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas da Escritura. Portanto, aqui é que está a questão.
Nós precisamos enfrentar Satanás quando? Quando ele vem contra nós com uma tentação. E ela continua, mas os anjos estão ao redor daqueles que estão dispostos a ser ensinados nas coisas divinas. E, nos momentos de grande necessidade, eles recordar-se-ão, os tentados, justamente das verdades que são necessárias. Assim, vindo o inimigo como uma corrente de águas, ou seja, com uma grande tentação sobre nós, repentinamente, inesperadamente, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, exatamente como a Glorinha falou. O Espírito de Deus traz ao nosso espírito a passagem com a qual nós podemos enfrentar a tentação do inimigo. Às vezes, Belinha, assim, num determinado momento que você pode não estar lembrando de uma promessa específica, basta só dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus está conosco até a consumação dos séculos, já é o suficiente. Glorinha? Eu ia dizer que as maiores tentações são de ordem mental. É por isso que precisa haver uma reforma na nossa mente, na nossa maneira de pensar. E a irmã White fala que o nosso caráter ele é formado, né, numa combinação de pensamentos e sentimentos. Por isso que muitas vezes o que eu sinto é devido aos maus pensamentos que eu tenho. Eu percebo que todas as vezes que eu tenho alguma aprovação e caio, é porque a palavra de Deus não está na minha mente. Então, quanto mais tempo eu gasto memorizando, gravando, repetindo a palavra de Deus, isso vai ser muito mais fácil na hora que a tentação vier, eu lembrar dela. Né? Exatamente. Eu lembrar, porque Deus não pode, o seu espírito não pode trazer ao meu espírito, partindo do princípio que o meu espírito não é outra pessoa, sou eu, o espírito de Deus não é outra pessoa, é Deus. Ele não pode trazer ao meu espírito algo que eu não estudei. Ninguém pode fazer lembrar uma pessoa de uma coisa que ela não estudou, que ela não registrou, certo? Por isso que é aconselhado fazer um mural na mente. Por quê? Para cada tentação existe uma palavra. Para cada problema, medo, pânico, existe a palavra, né? Uma situação que nos pega desprevenida, não vai nos pegar desprevenida, porque existe uma promessa para cada situação. Eu tive uma situação semana retrasada e o Senhor colocou na minha mente a lembrança de uma promessa que Ele tinha me dado, que é Josué 1:5. E era uma situação que ia acontecer aqui com o meu irmão, tenebrosa. Mas eu comecei a dizer, meu Deus, por que esse verso está na minha cabeça? Porque Deus me preparando, porque Ele sabia que se alguém toca no que é meu, dói mais do que se fosse em mim. E eu comecei a citar o verso, comecei a orar, mas sem entender por quê. Mas na hora que a situação aconteceu, eu entendi por quê. Porque esse verso eu já tinha memorizado na minha mente, porque o Senhor já tinha me dado. E aí, quando aconteceu, eu senti cólicas terríveis, mas eu suportei a dor. Porque a promessa estava na mente, e eu sabia que Deus cumpriria o que Ele tinha falado nessa promessa. E me mantive de pé. Porque se eu não tivesse essa promessa, eu tinha caído desesperadamente em desespero. E vocês não imaginam como é que a cidade hoje está tomada. Nós vivemos pela misericórdia de Deus, porque está tomada pelo mal. E as pessoas de bem estão sendo vítimas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a senhora White fala isso. Nós vemos isso no Salmo. O que me ajudou muito foi os Salmos.
Porque quando eu começo a contemplar o Salmo, a gente vê um Deus tão poderoso, mas um Deus tão grande, um Deus que não há limite, um Deus que não há ninguém na Terra ou em qualquer outro planeta que pode ir contra ele. Não existe. Então, o Uhum. Salmo nos mostra isso. Porque Davi foi um dos que viveu situações terríveis. O Salmo 121 e 120, a senhora White diz que Davi escreveu quando o Samuel estava velando o corpo de Samuel. Davi não podia ir no velório. Estava sendo perseguido por Esaú. Não, Esaú não. Ai, meu Deus. Estava sendo perseguido pelo rei, que agora eu esqueci do nome. Então, Davi escreveu 2 salmos, 120 e 121, e aproveitou o momento onde o rei estava choroso pela morte de Samuel, e Davi fugiu para mais longe ainda e escreveu esses 2 salmos, que é tremendo, maravilhoso. Quando a gente tá lendo, a gente fica imaginando o sentimento de Davi enquanto escrevia. Ele era um fugitivo para não Uhum. ser morto pelo rei. Eu quero dizer o seguinte: quando nós enche a nossa mente, meus irmãos, da palavra de Deus, a gente não consegue ver mais nada nesse mundo. Somente que Deus tem o controle sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida. Ele é que sabe. Muito bem. Muito bem, irmãos. Isto é mesmo muito importante. E eu agora, a Nelzy estava a falar e estava a vir à minha mente o seguinte. Há coisas que nós ainda não sabemos e nem sabemos com que tentações é que Satanás nos vai tentar. Mas eu creio que cada um de nós, neste momento já, sabe alguma fraqueza que tem com a qual Satanás nos tenta muitas vezes. É verdade, é ou não? Cada um de nós sabe. A uns é o medo, a outros é o orgulho, a outros é a comida, a outros é a ira, a outros. Digam-me, vocês sabem ou não sabem à partida já uma fraqueza que vocês têm com a qual Satanás vos tenta muitas vezes? Eu acredito que todos nós sabemos. Então, se Para nós mim já é a sabemos, minha mente. diz Lira, Para mim é a minha mente. Eu não pensamentos. consigo fixar a minha mente numa coisa. Eu começo a fixar e daqui a pouco, pimba, tô longe. Ah, ok. Pronto, então o que eu quero dizer é isto. Podemos não saber outras coisas, mas alguma nós sabemos. Então, se nós à partida já sabemos, já conhecemos aquela fraqueza, nós temos que já estar de posse de alguma promessa ou algumas promessas, para que quando vier esse momento, nós possamos citar, nós possamos apresentar ao Satanás, como diz aqui, arvorar contra ele a bandeira. Percebem o que eu estou a dizer? Imaginemos. Diz, Denis. Eu estava querendo dizer o seguinte, que essa arma é a única arma que nós temos. Se nós não a usarmos, estaremos perdidos. Sim, é verdade, mas o que eu quero dizer é que se eu já conheço de antemão esta minha fraqueza, imaginemos que a fraqueza, por exemplo, é a comida, por exemplo. Há pessoas que não conseguem, elas acabaram de comer há meia hora ou há 40 minutos, elas veem alguém a comer, elas estão num encontro com outras pessoas e elas voltam a sentar-se e voltam a comer. Quando elas já estão a fazer a digestão, fazem parar a digestão para voltar a meter comida no estômago. Por exemplo, se a pessoa reconhece que tem esta fraqueza, ela já tem que estar de posse de algumas promessas de Deus para poder, na altura da tentação, enfrentar o inimigo com determinação. Por exemplo, estou-me a lembrar agora uma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por exemplo,
Percebem? Portanto, isto é fazer provisão. Nós não precisamos apenas fazer provisão de comida para os tempos que se avizinham, mas também precisamos de fazer provisão de promessas, que também são comida, para com elas enfrentar Satanás. Jesus fazia isso. Jesus tinha isso, né? Ele tinha a palavra. A senhora White disse que por que ele era cheio do Espírito? Porque ele era cheio da palavra. Sim. E a senhora White disse Exato. que quando o inimigo enfrentou ele no deserto, o inimigo queria fazer com ele o mesmo que fez com Adão e Eva, que era hipnotizá-lo. Mas quando ele citou a palavra, o inimigo já entendeu que ele não podia hipnotizá-lo, porque ele tinha a palavra. Então, a única Exatamente. forma de vencer é a palavra. É isso, e vai haver, vai chegar um momento, e acho que já está começando a existir, o tempo em que Satanás vai olhar para essas pessoas, já falámos aqui, e vai ver que elas são uma fortaleza inexpugnável aos seus sofismas e enganos. Porquê? Porque elas fizeram provisão, elas estão de posse de textos e É o promessas. azeite de reserva. Também, exatamente. Portanto, estão a ver, são várias imagens que Deus usa para falar as mesmas coisas. Outro exemplo, uma pessoa que tem tendência para ser negativa, não é? Para ver sempre o que é mau, não é? E por isso está sempre, muitas vezes está a reclamar, porque só vê o que é mau. Então, o que é que ela vai fazer? Vai fazer exatamente, ela vai procurar nas Escrituras promessas de Deus para vencer isso. Claro, é com a ajuda de Deus, leva algum tempo, dá algum trabalho, sim, claro que sim. Mas é a única maneira. E a partir daí ela vai não só guardar os textos, mas vigiar. Porque Satanás vai trazer situações, ou é porque está muito frio e está reclamando porque está muito frio, ou está muito calor, está reclamando porque está muito calor, ou está assim, percebem? Portanto, Filipenses a pessoa. 2,14, irmã Belinha. Como? Filipenses 2,14, que fala que nós não devemos murmurar. Fazei todas as coisas, sem contenda nem Sem murmuração. murmuração, exatamente. Para que? Diz lá para quê? Para que vos torneis. Já repararam o que é que diz o resto do texto? Tens o micro fechado, Denis. Para vos tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Ora aí está. O objetivo é esse. É para. Então, que isto sirva para cada um de nós ao detectar. Nós temos primeiro que fazer um trabalho de detetives, não é? Detectar. E a Lira aqui foi muito sincera. É uma coisa, pronto, é uma luta que ela tem. É uma luta que ela tem, uma fragilidade que ela tem. Então ela vai buscar, vai procurar, vai fazer um trabalho de detetive nas escrituras, procurando promessas das quais ela se apodera e decora para que quando isso acontecer, ela cita a promessa. Tá bom? Valeu? Oremos. Tema de casa para mim. Trabalho de casa, pois, é para ti, não só para ti. Mas muito, muito bom este estudo. Oremos então. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Eu agradeço muito por este grupo. Na verdade, o Senhor tem estado a conduzi-lo já há alguns anos. Louvado seja o seu nome, Pai. Cada vez que vimos aqui a este grupo, todos os dias, o Senhor fala conosco. O Senhor nos ensina, fala pela boca de um, pela boca do outro. Louvado seja o seu nome, Pai. O Senhor quer nos levar até à estatura da plenitude de Cristo. E nós queremos dizer-lhe aqui que nós estamos nessa disposição. Louvado seja o seu nome. Conceda-nos, Senhor, o seu bom espírito neste dia. O espírito humilde, manso, o espírito de paz, de reconciliação, de perdão, que o Senhor nos dê
a coragem de fazermos o trabalho de casa, como disse a Lira, e estarmos de posse das promessas, esse muro de promessas com as quais poderemos enfrentar os ataques de Satanás. Muito agradecidos estamos, porque o Senhor está conosco e não nos deixará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todos. Bom dia, boa